Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Ciência e cultura. Com o professor Nelson Preto. Desde muito tenho me referido sobre a importância de uma participação mais ampla de diversos segmentos da sociedade brasileira em todos os temas. E para tal, precisamos sempre ter uma diversidade de vozes se manifestando. O crescimento da política de cotas foi fundamental para aumentar a presença de negros e índios nas universidades, possibilitando assim a recuperação das injustiças históricas cometidas desde a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Essas cotas também possibilitam que a luta dos povos indígenas também sejam acompanhadas mais de perto a partir de estudos acadêmicos realizados pelos próprios indígenas. Tanto no parlamento como na mídia e em diversas outras instâncias da sociedade, essa presença precisa ser valorizada e enaltecida, mas necessário que fiquemos atentos, já que isso também precisa ser acompanhado de uma visão mais ampla do espectro de possibilidades para as manifestações de negros e indígenas, por exemplo. Refiro-me à necessidade de entender de que esses profissionais, evidentemente, são os melhores qualificados para manifestarem-se sobre os seus próprios temas. Mas quais são exatamente esses próprios temas? São todos. Absolutamente todos. Ou seja, precisamos ouvir economistas negros e indígenas, precisamos dar voz a médicas indígenas e negras e das comunidades LGBTQI+. Todas e todos precisam ser chamados para o debate, não apenas sobre questões ligadas especificamente às suas lutas cotidianas, como índios falando de índio e ambiente, negro falando de racismo, comunidade LGBTQI+, falando dos preconceitos que sofrem. Precisamos ir muito além. Eles e elas não podem ser confinados apenas a esses temas. Por isso, muito me alegra ter lido recentemente artigo na Folha de São Paulo de Tixaí Suruí, coordenadora da Associação de Defesa Etnoambiental Canindé e do Movimento da Juventude Indígena de Rondônia, escrevendo sobre educação, analisando as políticas do governo Bolsonaro na área, especialmente falando sobre os recentes cortes que implicou em um não pagamento dos bolsistas de mestrado e do doutorado, corte este revertido por pressão dos próprios estudantes mobilizados. Isso significa seguramente uma transformação muito importante na nossa sociedade. Como dizemos em nossos projetos de comunicação científica na UFBA, todos podem fazer ciência. Ciência e cultura, com o professor Nelson Preto. Band News FM.